Abre teu som. Graça e paz, queridos, né? Graça e paz. Que alegria rever vocês todos aqui. Pessoas que eu amo tanto, né? Hoje foi dia do pastor Tony jogar bola. A bola dele foi escalado para hoje, né? Então, como a gente é parceiro, a gente se ajuda mutuamente. Ele disse: "Não, hoje é você, eu vou jogar bola". Eu falei: "Então, bora lá". E, coincidentemente, né, que para Deus não tem coincidências, hoje eu estarei ministrando na congregação que eu estou indo com a sogrinha. E eu disse para a Mônica num áudio ainda há pouco, eu não sei que trem doido é esse que Deus faz comigo. Eu não prego para o outro, eu não ensino o outro, eu prego para mim. E hoje eu quero falar para vocês, né, e me perdoe aí o nosso irmão Vandão, mas eu quero falar de mulheres reposicionadas no seu propósito. Essa foi a palavra que Deus me deu. Eu quero te reposicionar ao teu propósito. Mas você não é pastora, você não é psicóloga, você já faz isso há tantos anos, você está aí na jornada, né? Desde, sei lá, 97 foi a sua ordenação. Que trem é esse de ser reposicionado? Guerreiros também precisam ser reposicionados, querido. Independente de onde você está, independente de quem você seja, nós precisamos ser reposicionados, porque muitas vezes a gente sai da missão, sai do propósito, a gente se cansa e a gente para pelo caminho. E eu louvo a Deus por pessoas como essas que estão aqui nessa sala, que nunca me deixaram desanimar, me honraram, que me impulsionaram, que me animaram o tempo todo para que hoje eu pudesse ouvir a voz de Deus e dizer: eu estou voltando. E me aguardem, porque na minha velhice darei mais frutos do que na minha juventude. Eu quero orar com você, porque é por graça, é por misericórdia, não é porque sou eu, é porque cada uma de nós tem um chamado. Deus me chamou para treinar mulheres, eu não posso fugir disso. E junto com as mulheres virão os homens, virão os filhos, virão as famílias. E aquele a quem muito é dado é muito cobrado. Nós não podemos nos esquecer disso. Vamos orar? Paizinho querido, eu quero entregar esse tempo aqui nas tuas mãos. Que seja por graça e por misericórdia. Que não seja eu, Senhor, mas que o Senhor use este vaso de barro para que ele possa, Senhor, ser útil ao teu serviço. Ainda que seja para encher de água, para lavar os pés dos meus irmãos. Que a palavra que sai dos meus lábios possa edificar, consolar, exortar, desafiar e animar todos quantos a ouvirem. Que ela venha frutificar a 100 por um. Eu abençoo os meus irmãos, a todos quanto ouvirem esta palavra. E abençoo a tua filha, que foi porta-voz de abrir esta porta para que nós estivéssemos aqui. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor seja honrado, em nome de Jesus. Quero abrir com esse versículo tão conhecido de muitas de nós, e se você não conhece, eu te animo, leia a palavra. A palavra é pão que nos alimenta, a palavra é pão que nos sustenta. Não viva de migalhas, não viva do pão que o outro te dá. Aprenda a buscar o seu próprio pão, aprenda a buscar o seu alimento todas as manhãs. Pastor, eu não posso fazer pela manhã, eu não posso parar para ler. Escuta, vai lá no aplicativo da Bíblia e ouça a palavra, porque a palavra é pão que alimenta o teu espírito sustenta a tua alma, que é a tua personalidade. Com o teu espírito, a tua alma alinhado, o teu corpo vai responder. E as doenças vão se dissipar, sejam elas doenças emocionais, doenças espirituais ou doenças físicas. Qualquer dia eu vou estar falando aqui para você a diferença entre doenças espirituais e doenças emocionais. Lila Silva, minha secretária de plantão, vai me ajudar a me lembrar disso para trazer essa palavra. E eu quero compartilhar com você um texto conhecido que está lá no livro de Esther, que diz assim, capítulo 2, versículo 17.
Mas eu sugiro que você leia toda a história para você entender, porque hoje nós não vamos fazer um passeio pela história de Esther, mas nós vamos compartilhar algumas verdades reveladas que Deus me trouxe a respeito de Esther. Diz assim: o rei amou mais, veja bem, o rei amou mais do que todas as mulheres. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. E ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. E lhe pôs na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Antes, um pouquinho, eu quero ler também o versículo 8, né? Que aqui é o final da história. Mas no versículo 8 vai dizer assim: em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Regai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Regai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não lhe declarasse. Vou só adiantar uma coisinha para você. Mordecai, esse livro não fala de Deus. Mordecai tipifica o Espírito Santo. Esther, que não era Esther, era Adassa, e Adassa significa murta. E Deus, né, transforma essa Adassa, essa murta, em estrela. Deus muda até o nome de uma mulher quando ele quer reposicioná-la. Quando Deus quer reposicionar uma mulher, ele muda até o nome dela. E a Adassa, que era morta, se transforma em Esther. Quem era Esther? Uma menina que vivia na cidadela de Suzã, né? Uma menina que estava debaixo, como judia, debaixo do comando de um rei, né? O rei Xerxes, que era um rei também chamado de Assuero, né? E ela se torna esposa desse rei futuramente, mas que tem uma história de vida muito difícil. Primeiro, a Bíblia diz que ela era órfã, ela não tinha pai nem tinha mãe. A Bíblia fala que esta mulher vivia desprovida de paternidade. E quem Deus põe no caminho dessa moça? Seu tio, que provavelmente devia ser bem mais velho, não sabemos se era irmão da mãe, irmão do pai, mas Mordecai, o seu tio, é aquele que vai mentorear essa menina, que vai ensiná-la a obedecer ao Senhor acima de todas as coisas. E a primeira característica que me chama a atenção, né, é que esta moça, ela aprendeu o caminho da submissão. Então, quando Deus quer nos colocar em novos níveis, em novos posicionamentos, nós precisamos nos submeter ao Espírito Santo. Porque, querida, a palavra, ela é original, não tem meio termo na palavra, não tem um se, é sim ou não. Assim diz o Senhor, e ponto. Eu não posso adequar a palavra de Deus ao mundo, à sociedade, à cultura, porque, do contrário, nós vamos nos perder no nosso chamado. A palavra precisa fluir com liberdade na nossa vida. E, para isso,
Só a submissão vai nos fazer acessar áreas que ninguém pode acessar, somente eu e você, dentro desse reposicionamento. Mas eu preciso te dizer também que novo nível de batalha te leva a um novo nível de autoridade. Quanto mais a batalha, maior a potência e maior a unção. Vamos ter luta, mas vamos ter uma nova unção. A unção já foi dada, mas a unção se renova. Você sabia disso? A unção se renova. Como que ela se renova? A partir do meu posicionamento, do meu reposicionamento, a partir da minha busca, da minha entrega, a partir da minha renúncia. Isso não é barganha. Isso não é barganha. À medida que eu estudo, que eu invisto, que eu entrego, que eu transbordo, eu vou sendo reposicionada e vou recebendo nova unção. Só que novas unções também te confronta e te coloca diante de novos demônios, principados, potestades, né? Príncipes deste mundo tenebroso. Mas a palavra de Deus nos garante que em Lucas 10, anota aí para você ler depois, Lucas 10, 19 e 21, ele me deu autoridade. Ele me deu autoridade. Não foi qualquer autoridade. Foi autoridade para pisar serpente, escorpião. Se beber veneno, não vai te matar. Se você fizer qualquer maluquice, aquilo vai te proteger. Por quê? Porque ele te deu autoridade. E tem situações na nossa vida que nós não vamos pedir oração a ninguém, queridos. Nós vamos olhar para a circunstância e para a situação e vamos dizer: sai agora em nome de Jesus. Por um caminho você veio e por 7 caminhos vocês voltarão. Na minha casa, quem manda, quem dá ordem é o Espírito Santo, quem manda aqui é Jesus, e eu, na autoridade do nome de Jesus, investido dessa autoridade, eu faço calar toda a voz do inimigo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque se Esther tivesse olhado para a sua circunstância, para a sua escassez, para a sua origem, ela não teria se tornado rainha. Eu amo uma pessoa aqui da sala que só me chama de rainha. E o primeiro dia que essa mulher me chamou de rainha, né, Ana Maria? Eu falei, essa mulher é doida. Que trem doido é esse? Que história é essa? Senhor, isso é idolatria, eu não quero, eu não quero. Mas eu não conseguia falar para ela, eu nunca falei isso para ela. Ela nunca ouviu de mim, eu não quero que você me chame de rainha. Porque todas as vezes que eu quis abrir a boca, o Espírito Santo, quieta. Você ainda não sabe, mas eu te criei para pisar em palácios, para pisar em lugares que ninguém pode pisar. E, querida, eu tenho visto isso. Eu piso em lugares que pastoras não pisam, como psicóloga, como profissional da área psi, e piso em lugares que psicólogos não pisam. Deus me faz trilhar por caminho que só pessoas investidas de realezas, embaixatrizes que estão neste mundo, entendendo um chamado e um propósito com muita humildade, pode pisar. E Deus tem esse chamado para reinar para cada uma de nós. Eu não sei qual o palácio que você vai se tornar rainha, mas eu e você fomos chamadas para reinar. Estamos neste mundo, mas precisamos estar nele, reinando. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus já deixou isso para nós. Então, esses novos níveis vão te dar um novo nível de enfrentamentos às trevas. Mas ele vai te dar a graça, porque a cada encontro nós vamos ser renovadas e nós vamos ser fortalecidas para passar pelos processos. Existem processos na nossa vida que são inevitáveis para chegar ao cumprimento do nosso chamado e da nossa missão.
E com Esther não foi diferente. Você que está aqui e não conhece a história, Esther precisou passar por um processo. Sabe, antigamente se dava muita ênfase à seleção de Miss Brasil. Hoje, talvez nem tanto. Mas você não tem noção do que uma moça precisa passar para ser uma Miss, para representar o seu estado, para representar o seu país. Elas são treinadas na etiqueta, como falar, como se portar diante de um público, como se vestir, como falar do que gosta, ou seja, ela passa por um treinamento para que quando ela for vista, ela diga aquele estado, aquela cidade ou aquele país, né? Quando é Miss Internacional, tem uma boa referência. E assim foi com aquelas mulheres lá no tempo da Rainha Esther. Ela passou por uma seleção com várias mulheres. Com mulheres, o texto vai dizer que são moças virgens de vários lugares. Ele reuniu, o rei mandou reunir, e engraçado que eu pensava que foi assim, Vasti saiu hoje e amanhã o rei lançou o decreto, mas não. Alguns estudiosos nessa Bíblia de Tony, né, nessa versão Macaster, Mactur, diz que 4 anos se passaram. O processo não foi instantâneo, levou tempo. E ele separou um homem, e normalmente esses homens eram eunucos, homens castrados, que eram fiéis escudeiros do rei, para cuidar dessa seleção, para cuidar desse treinamento. E a primeira coisa que me chama a atenção é que quando esta mulher chega, esta menina órfã, essa filha de não sei quem, porque não tem nome de pai e de mãe, quando a sobrinha de Mordecai chega diante dele, no versículo 8, né? Ele diz que ela acha graça diante de Regai. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Querida, você vai achar graça diante de pessoas que você nem imagina. Não é pela sua cultura, não é pelos seus estudos, não é pela sua profissão, é a graça de Deus em você, independente de quem você seja, independente de onde você está. Você vai chegar na padaria, né? Lá na padaria Kadosh, e aí você vai olhar lá para a vendedora, e ela vai dizer: essa mulher é mulher de Deus. Essa mulher, ela faz parte de um outro reino. A graça no olhar dela, a graça no sorriso dela. Por quê? Porque Deus faz assim com as suas filhas. Somos mulheres improváveis. Talvez você já ouviu tanto isso, mas fomos revestidas de graça, de poder e de autoridade. E quando Regai descobre que aquela menina era diferente, ele faz algo, né, que aos olhos do mundo seria injusto, ele já começa a beneficiar aquela menina. E ele antes, o texto diz que antes de todas as outras meninas, ela recebe os ungüentos, os alimentos, porque a rainha não come qualquer besteira. Rainha não se enche de comida que detona o seu corpo, que inflama o seu corpo, que adoece o seu corpo, né? Rainha não come podrão todo dia, como os cariocas dizem aí. Rainha bebe água, toma água de coco. Rainha come o melhor dessa terra, sabe por quê? Porque eu mereço. Você merece. Ai, pastora, mas é gostoso, todo mundo está comendo, final de culto. Eu posso escolher as iguarias do rei, querida. Eu sou o que eu como. Eu sou o que eu coloco para dentro do meu corpo. Minha comida pode ser o meu remédio e não a minha doença. Existem mulheres adoecendo porque não vigiam no que come, nem de alimento, nem de palavra.
palavras dos outros, se alimenta da palavra dos outros e se esquece de se alimentar da palavra do Senhor. E ele faz com que essa moça, Esther, passe para os melhores aposentos da casa das mulheres. Existem lugares na tua casa que o Espírito Santo está lá, ó, né? Aguardando você chegar para você se encher dele. Ele está dentro de você. Mas tem um lugarzinho na nossa casa que Deus, né? Eu já escolhi aqui no meu apartamento onde eu me sinto mais acolhida, onde eu dou lugar para ele, onde ele tem liberdade de falar. Esther foi para esse lugar. E sabe o que mais Esther ganhou? Servas, mulheres para servi-la. O texto diz que ela ganhou 7 jovens escolhidas da casa do rei. Deus vai colocar pessoas para te ajudar na tua jornada. Deus vai colocar mulheres de fé, mulheres de oração para te servir espiritualmente. Mulheres que no momento da luta vão te enxergar e vão dizer: eu preciso orar pela minha irmã. Deus faz isso comigo. Eu acordo um belo dia com alguém no meu coração e eu sei que aquela pessoa, ela nem sabe que eu estou orando por ela. Mas são mulheres que Deus está trabalhando no silêncio. E aí a gente vai chegar no texto, né? São tantas coisas que Deus já nos deu, mas eu quero dizer para você que a gente pensa, foi tudo flores. Foi um ano, querido. Foi um ano de treinamento e tratamento. Sabe por quê? Hoje, se você chegar numa loja de especiaria e falar assim: eu quero uma fragrância, eu quero mirra. Você vai sentir um cheiro maravilhoso. Mirra é muito bom de sentir o cheiro hoje, porque ela foi processada. Naquela época, mirra era um óleo que não era cheiroso, mas ele era antisséptico, ele era cicatrizante, ele tirava toda e qualquer impureza da pele. Esther precisou usar esse óleo durante 7 meses. Se você já fez massagem, você vai saber do que eu estou falando. Pense, depois que você sai da mesa, é maravilhoso, né? Você sentir os efeitos da massagem, mas você fica louca para tomar um banho. Por quê? Porque aquele excesso de óleo incomoda na roupa, incomoda você ficar, né, no dia a dia. Você precisa se banhar, nem que seja jogar uma água, tirar o excesso daquele óleo. Esther não podia fazer isso. Aquele óleo não era cheiroso, aquele óleo era viscoso e ela precisava passar pelo processo de ter que usar aquela erva, de ter que comer comidas que naquele momento não era prazerosa, de fazer coisas que não eram agradáveis, mas ela precisava se purificar. E Deus tem falado muito seriamente ao meu coração. Só se envelhece com saúde quem aprende a cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Não tem como pedir velhice saudável se eu levo uma vida inteira destruindo esse templo, dormindo mal, comendo mal, me estressando, me sabotando, me aborrecendo, porque não tem pior cortisol do que o estresse. Estresse e ansiedade são venenos que nós jogamos no nosso corpo e nós mesmos fabricamos isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E isso com ações de graça. Né? Se o pastor Tony tivesse aqui, ele já te dava o endereço agora, mas Cíntia põe aí, Lila põe aí, onde que está a referência desse versículo. Não andeis ansiosos. E o que que nós fazemos? Andamos ansiosos o tempo todo. O tempo todo a gente quer puxar o futuro como se nós pudéssemos ter a corda do tempo nas mãos. Esther esperou 12 meses.
12 meses para concluir o processo. 6 meses com essas ervas difíceis. Provavelmente ela teve que tomar ervas amargas para fazer uma limpeza hepática, para limpar o fígado, limpar os rins. Tomar o vinagre lá com água, isso é café pequeno. Esther tomou coisas, Filipenses 4, 6 ao 7. Guarda aí esse versículo, coloca na tua geladeira. Eu, a partir de hoje, não vou andar ansiosa. Fala a palavra, decreta a palavra, diga até que seu cérebro assuma essa nova mentalidade. Não, eu escolho não andar ansiosa. Eu escolho não ser ansioso. Eu escolho. Porque a ansiedade é o veneno do século que Satanás plantou na terra para afligir filho e filha de Deus. Homens do mundo, a gente sabe que eles já estão no mundo e é natural que eles sejam estressados. Mas nós temos uma nova natureza. O príncipe da paz mora em nós. Então não precisamos ser ansiosos, não precisamos puxar o futuro, viver pensando, né, como vai ser o futuro, porque a ansiedade é estresse demais com relação ao futuro. É ter desejo de controlar aquilo que você não pode controlar. Existem coisas, querido, que eu tenho que esperar o amanhã. E basta cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. Está lá na Bíblia. Lila vai botar referência aí para você. Por quê? O mal de hoje vai ser vencido. Quando bater 18 horas, o mal de hoje foi vencido. O mal de amanhã não chegou. Então, por que eu vou viver ansiosa pelo mal que ainda não veio? Basta o de hoje. Isso é descanso. Isso é viver em paz. E aí, essa moça foi tratada, mas houve uma estratégia de Deus. Deus sempre te dará estratégia. Sempre. Deus não revela todas as coisas. Talvez para Mordecai, Deus tivesse dado um pouco mais de revelação, mas ao entrar, ao colocar aquela menina no palácio para esse tratamento, Mordecai dá uma ordem para ela: querida, não fale, está no versículo 10. Não declare, porque foi Mordecai que ordenara. Não diga qual é a tua linhagem. Você está entrando dentro de um palácio, de um rei que não serve ao Senhor. Talvez Deus vai te colocar perto de pessoas que você não vai dizer: eu sou cristã, eu faço parte, a sua linguajar, o seu linguajar não vai ser um linguajar crentez. Deus usa toda a estratégia do mundo para alcançar aquele que são dele. Deus vai te usar, Deus vai te dar estratégia. E ela seguiu obediente ao seu tio Mordecai. E ela não falou a sua linhagem. Ela não falou que era judia, né? Por quê? Porque muitas vezes, quando nós falamos demais, nós atrapalhamos o Espírito Santo. Nós atrapalhamos aquilo que Deus vai fazer lá na frente. Esther não tinha ainda uma estrutura de rainha, mas a coisa básica ela tinha nas suas raízes: obediência, submissão. Mulher que não sabe o caminho da submissão a Deus, o caminho da submissão àquele que Deus põe no seu lado para mentorear, para discipular, mulher que não aceita o tratamento e o treinamento, ela tem muita dificuldade de ser escolhida para andar nos palácios. Deus sempre vai colocar pessoa para nos treinar. Mas se eu encher o meu coração e eu dizer: eu já estou pronta, eu tenho já 62 anos, eu não quero, eu não preciso mais de ninguém, isso não faz parte do nosso destino. Nós sempre vamos ter coisas novas para aprender. O treinamento é para todos. E sabe quando esse treinamento acaba? No dia que o Senhor nos levar para Ele. No dia que o Senhor nos chamar para Ele, acaba o treinamento. Enquanto estivermos aqui, vamos ser treinadas. Porque o grande eu sou te chamou. O grande eu sou te chamou. Deus diz: vai, mas não te dá garantias.
Você precisa agir por fé. Aquela moça entrou naquele palácio por fé, mesmo achando graça diante do líder das mulheres. Ela foi por fé em obediência, ela suportou o processo. Foram 6 meses muito difíceis. Depois vieram os 6 meses de aromas, porque a essência ela leva tempo para entranhar. Né? Existem mulheres que usam só um tipo de perfume. Eu não sou desse tipo. Eu gosto de todos os cheiros e eu uso um monte de perfume. Ninguém me conhece por uma essência só. Eu tenho um monte de cheiro que eu gosto. Mas existem mulheres que, quando passa, você sabe, essa mulher gosta desse perfume, né? Então, Esté ficou entranhada de vários aromas, de vários perfumes, de várias essências, porque foram mais 6 meses. Vai chegar o tempo de Deus também te perfumar, querido. Te perfumar de boas notícias, te perfumar de boas lembranças, te perfumar de coisa boa. Não é só coisas ruins que é composto a nossa vida terrena. Deus também nos beneficia, nos dá presente. Deus alegra o coração da gente. Quando Ele nos vê cansado, Ele nos segura pela mão direita. Ele põe anjos sem asa do teu lado. Ele põe mulheres para te ajudar. Ele põe mulheres para te carregar e dizer assim: eu vou ser na sua vida alguém que vai segurar na sua mão direita e na sua mão esquerda. Deus faz isso. E Deus começa a trabalhar e a tirar todas as impurezas. Eu queria falar muitas coisas, mas eu quero te perguntar: quais as impurezas Deus vai tirar do seu corpo? Dos seus ouvidos, aquilo que você ouve, dos seus olhos, daquilo que você vê, da sua boca, daquilo que você tem falado, do seu pensamento que você tem alimentado, do seu coração que você tem sentido. Quais as impurezas você vai permitir que ele tire? Interessante que ele não arranca nada que nós não queiramos. E isso é tão lindo. Porque o Espírito Santo ele é gentil demais para te esmagar quando você corre da moenda. E olha, anota isso no seu coração. Não existe azeite sem esmagamento da, da fruta, da azeitona. Não existe vaso de honra se não houver amassamento do barro. Não existe vida vitoriosa sem processos. Mas vai chegar um dia que nós vamos dizer: Senhor, muito obrigada, porque eu estou um pouco mais parecida com Jesus. Quando pisam no seu calo, o que é que você transborda? Foi a outra pergunta que o Espírito Santo fez para mim. O que eu transbordo quando alguém pisa no meu calo? Paciência, moderação, pedido de perdão quando o outro te ofende, mas a ofensa veio de lá e eu que tenho que me pedir. O reino diz isso. O mestre ensinou isso. Se alguém te ferir uma face, dê a outra. Ah, pastor, eu vou dar o meu rosto para as pessoas baterem. Ele não está falando de bater em face. Ele fala de engolir o orgulho. Engolir o orgulho para muito é, muitas vezes, deixar passar, fazer ouvido de mercador. O mercador fala, fala, fala e você não ouve. Para ser rainha, tem um preço, querido. Para ser escolhida, estar no palácio,